Olá, queridos alunos do Colégio Ateneu. Eu, professora Irlane, professora de literatura, estou aqui hoje para ter um encontro muito especial com vocês. Estamos vivendo um momento muito difícil, é verdade, mas isso vai passar. E em breve estaremos juntos novamente em sala de aula. Enquanto isso, nós estaremos aqui, através de plataformas digitais, dando continuidade às nossas aulas. Eu preciso e convido todos vocês a participarem ativamente disso, a tentarem se envolver nesse processo, para que a gente não perca o nosso ritmo de aprendizagem. Então, estamos aqui, toda a equipe do Colégio Ateneu, tomando todos os cuidados necessários, de acordo com as orientações da OMS, para oferecer a vocês um conteúdo de qualidade. Eu espero que vocês aproveitem isso e participem comigo dentro desse processo. Em breve estaremos juntos aqui, novamente na escola, tá bom? Então vamos dar início hoje com um capítulo muito importante, muito interessante dentro desse processo da história da literatura, que é o trovadorismo. Nós já vimos esse conteúdo em sala de aula e veremos agora aqui novamente como uma revisão. Nessa mesma sequência, nós daremos início a um conteúdo que é o humanismo, que está ali relacionado, de certa forma, dentro de um período histórico comum com o trovadorismo. Então, é preciso, antes de tudo, entendermos que não existe essa quebra, essa ruptura de forma tão objetiva. Não tem um dia marcado para terminar o trovadorismo e começar o humanismo, não. Isso é um processo, nós vamos entender como isso acontece, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender esse contexto histórico e é importante compreender que esse processo, esse contexto histórico, ele interfere, ele influencia essa produção literária da época. Então, nós temos aqui um contexto histórico da Idade Média, então aí que vai do século XII, mas se estende até mais ou menos século XIV. E aí eu preciso entender, então, levando em consideração esse período que eu apresentei para vocês, que eu vou falar aqui de literatura portuguesa. Por que, professora? A gente não vai falar agora de literatura brasileira? Porque nesse período ainda não existia um sistema literário no Brasil. Então é só depois da colonização que ainda não havia ocorrido, né? Então é só depois do processo de colonização que a gente vai começar a estruturar uma sociedade, um público leitor. Bem depois, com a chegada da família real, com a criação de universidades, mas enquanto isso não, a gente tinha aqui um país com seus habitantes nativos, mas não tinha ainda um sistema literário. Portanto, a gente vai falar nesse primeiro momento apenas da produção literária portuguesa, certo? Então temos aqui o contexto da Idade Média. O processo ali econômico, social era o feudalismo. Vocês devem ter estudado isso em história e é importante relacionar esses conteúdos, né? Então eu tenho aqui o feudalismo. É importante levar isso em consideração para esse conteúdo? É importante, por quê? Porque essa relação de suzerania, de vassalagem, que era própria do feudalismo, ela vai interferir no processo literário, ela vai interferir na produção desses textos. De que forma? Essa relação também vai aparecer na produção literária. Nós entenderemos isso um pouquinho depois, falando das cantigas. Então, eu vou ter o feudalismo, essa relação de suzerania e vassalagem. E um outro ponto importante a considerar da sociedade dessa época é que eles viviam o teocentrismo. O que é isso, professora? Deus no centro de tudo. Ou seja, era uma sociedade guiada pela religiosidade, pelas crenças, pela fé na igreja e na religião de uma forma geral. Então eu vou ter aqui uma influência forte, principalmente da fé cristã, e essa sociedade estruturada em torno dessas crenças. Isso também é muito relevante porque logo depois nós teremos algumas mudanças em relação a isso, certo? Veremos aqui uma imagem que representa essa pirâmide social. Primeiro, no topo dessa pirâmide nós temos o rei. E isso é importante considerar, relacionando também com a ideia de que é uma sociedade teocêntrica. Por quê? Porque se é uma sociedade que considera o rei, o Deus no centro de tudo, ela vai levar em consideração a sua aceitação também desse rei, porque ela acredita que esse rei foi escolhido por Deus. Então isso é muito importante. Outro ponto, depois, abaixo do rei, nós teremos os cavaleiros, os nobres e a igreja, que compõem aí uma parcela da sociedade que está, de certa forma, privilegiada em alguns pontos, né, em relação aos vassalos, por exemplo,
eles viviam em uma condição bem privilegiada. A figura do cavaleiro aqui, ela é muito importante. Nós temos aí inúmeros filmes e livros que mostram esse cavaleiro templário, né, como um tipo dentro dessa sociedade medieval, certo? E abaixo dessa camada nós temos os vassalos, os camponeses, os escravos, os artesãos e essa camada menos privilegiada da sociedade. Olha só, esse momento literário, ele vai ser dividido, os textos produzidos nesse período, eles são divididos, são chamados de cantigas. Por que eles são chamados de cantigas? Porque a produção literária dessa época, ela era acompanhada por um instrumento musical. Então, eu tenho aqui um texto, mas ele é associado a uma melodia. Isso também é bem importante. O produtor, né, o poeta, era então chamado de trovador, porque ele declamava esses poemas, na verdade ele cantava esses poemas, essas letras, certo? Então nós teremos textos que chamaremos de cantigas. Nós vamos dividir esses textos, levando em consideração a característica de cada cantiga, ok? Primeiro, nós vamos falar de cantigas líricas, tá? As cantigas líricas, gente, são duas, cantigas de amor e cantigas de amigo. É muito importante observar as características de cada uma. Como a gente pode explorar isso numa questão, em uma prova, em um simulado? Eu posso apresentar um texto e, observando as características desse texto, você vai dizer se aquela cantiga é uma cantiga de amor ou uma cantiga de amigo. Vamos entender, então, as características de cada uma. Primeiro, as cantigas de amigo. Primeiro, tradição popular. Isso já me aponta um detalhe importante. Se ela tem uma tradição popular, então ela vai apresentar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que se aproxima mais desse povo. É importante observar também que o português dessa época, né, que é chamado galego-português, é uma língua ainda em formação. Então ela não é o português no formato que a gente conhece hoje. Você vai perceber nos textos que é uma linguagem um pouco mais difícil de compreender, mas se aproxima bem da nossa língua no seu formato atual. Então, as cantigas de amigo, elas têm aí uma característica mais popular, porque ela tem uma origem popular, uma tradição popular, certo? E vai ter essa linguagem mais coloquial. Mas talvez você não perceba dentro do texto esse coloquialismo, porque é um português antigo, certo? O eu lírico feminino. Gente, muita atenção com isso. Isso já é uma característica que vai te mostrar muito sobre a cantiga. O que é o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala no poema. Não necessariamente é o autor da cantiga, certo? Vamos entender um pouquinho melhor. Na atualidade, por exemplo, nós temos compositores que escrevem com eu lírico feminino. O Chico Buarque é um exemplo disso. Ele é um letrista, ele é um compositor do sexo masculino, mas ele escreve como se fosse uma voz feminina, falando, por exemplo, uma mulher que está com saudade do seu amado. Então, esse é o eu lírico. Ele escreveu um texto e essa voz que fala no poema é o eu lírico, que às vezes está dissociado da voz do poeta. Então, nas cantigas de amigo, eu vou ter um eu lírico feminino. Você vai perceber que é como se fosse uma mulher falando. E aí, pelos elementos linguísticos, você identifica isso. O eu lírico, lembrando, é a voz que fala no poema, tá? E nas cantigas de amigo, eu vou ter um eu lírico feminino. Outra informação. As temáticas que aparecem nesse tipo de texto. Situações de solidão e tristeza. Mas um detalhe aqui, uma observação. Geralmente, esse eu lírico, ele se dirige à sua mãe, às suas amigas ou à natureza, a elementos da natureza. Ela se dirige de que forma? Para falar de sua tristeza, de sua solidão, ela vai se dirigir, então, à mãe, às amigas ou à natureza. Como assim se dirigir, professora? Gente, um elemento gramatical importante aparece agora, que é o vocativo. Vamos tentar lembrar aqui das aulas de vocês de gramática, inclusive no ensino fundamental. O que é esse vocativo? É aquela palavrinha dentro da frase, dentro do texto, que eu uso para me dirigir ao outro. Por exemplo, quando você diz, bom dia, professora. Professora é o vocativo. Quando eu digo, mamãe, cheguei.
mamãe é o vocativo. Então, o vocativo é essa palavrinha, essa expressão que eu uso para me dirigir ao meu interlocutor. Nas cantigas de amigo, eu vou ter um eu lírico que muitas vezes se dirige através de um vocativo à sua mãe, às suas amigas ou à natureza. É um outro detalhe que você pode observar nessas cantigas. Então, vamos lá, retomando. O que pode me orientar a perceber que isso é uma cantiga de amigo? Eu lírico feminino, situação de solidão e tristeza e uma interlocução com essas figuras, né? A mãe, a amiga ou a natureza, ok? Essa faz parte das cantigas líricas. Nós temos uma outra cantiga que também é considerada uma cantiga lírica, que são as cantigas de amor. Olha a diferença agora entre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Nas cantigas de amor tem uma origem provençal, ou seja, é algo que já é um pouco menos popular. Se eu tenho uma origem provençal, ou seja, uma origem mais elevada, eu vou ter também uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais elevada. Um ponto também importante que diferencia bastante as cantigas de amor das cantigas de amigo. O eu lírico aqui é um eu lírico masculino, então vai ser um homem se dirigindo à sua amada, certo? Observa bem um detalhe aqui. Nós vamos ter agora, aí voltando um pouquinho lá naquele contexto histórico, nós vamos ter agora a relação de vassalagem amorosa que se assemelha à relação de vassalagem que a gente tem na sociedade feudal. O que é essa relação de vassalagem? É uma relação de servidão. Então, se naquele sistema social, naquele sistema feudal, os escravos, os vassalos estão ali para servir ao rei, para servir à nobreza, aqui esse ser apaixonado, ele vai servir a quem? Ele vai servir a sua amada. Ele vai se dispor a servir a essa amada. Gente, uma situação interessante. Essa amada, ela está numa situação social, geralmente dentro dos textos a gente também percebe isso. Ela vai se apresentar numa situação social elevada. Muitas vezes essa mulher amada é uma mulher casada, é um amor inatingível, é um amor proibido. Então esse homem ele está sempre sofrendo por essa mulher amada. As letras elas vão carregar esse sofrimento amoroso, essa ideia de um amor que não é permitido, de um amor inatingível, e ele sempre se colocando ali à disposição dessa amada e desse amor. Isso é a relação de vassalagem amorosa, né? Entende essa relação? A relação de vassalagem dentro do sistema feudal e agora a vassalagem dentro dessa relação amorosa, que seria então esse momento em que o amado ele se coloca a serviço da sua amada. Outro ponto, nós temos aqui também o amor cortês. Então, nós teremos textos em que ele se empenha em cortejar essa mulher, em tentar conquistá-la. E a dificuldade de conquistá-la também está nesse distanciamento social que existe entre eles. O fato dela ser geralmente da nobreza e ele está numa posição abaixo, ok? Sempre lembrando, nós apresentamos agora duas cantigas, as cantigas líricas, que são as cantigas de amor, e as cantigas de amigo. Nós veremos agora outro tipo de cantiga, que são as cantigas satíricas. E nós também apresentaremos dois tipos de cantigas satíricas, certo? Quando se fala em sátira, você já pode associar uma crítica. Então, as cantigas satíricas, elas vão criticar alguma coisa. O que vai diferenciar as cantigas satíricas? Então, a cantiga de escárnio e da cantiga de maldizer. O que diferencia? Se as duas, de certa forma, fazem crítica a alguém ou a algum comportamento. Vamos entender agora, então, a diferença entre as duas, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Começando aqui com a cantiga de escárnio. O que é você escarnecer? Seria, no caso, nessa situação, falar mal de alguém, não é? Mas como isso acontece nas cantigas de escárnio? Crítica velada. O que eu quero dizer com isso, uma crítica velada? É uma crítica que não é uma crítica direta. Ele vai fazer uma crítica, mas não vai, por exemplo, citar o nome da pessoa, vai apenas insinuar. Então, não é uma crítica direta, é uma crítica velada. Linguagem rebuscada, ou seja, uma linguagem mais sofisticada.
E nós teremos aqui também a presença de conotação. O que é conotação? É o sentido figurado, não é? Diferente da denotação, que é aquele sentido mais rígido, nós temos aqui a presença forte, marcante da conotação, ou seja, do sentido figurado. Como isso acontece? Através de metáforas, de comparações e etc. Também, muito forte aqui, a presença da ironia. Gente, a ironia ela é uma figura de linguagem muito bem utilizada quando o propósito é criticar. Porque é uma forma de criticar, até hoje a gente usa o termo deboche, né? Se aproxima um pouco aí do deboche. Então a ironia, ele vai usar esse tom de ironia para construir também essa crítica. Retomando, então, vamos guardar as informações sobre as cantigas de escárnio, né? Que são cantigas que fazem parte do que eu chamo de cantigas satírias. Elas apresentam uma crítica velada, linguagem rebuscada, conotação e ironia. Veremos agora as cantigas de maldizer. Olha só aqui as características das cantigas de maldizer. Se ela está dentro dessa classificação das cantigas satíricas, então ela também faz uma crítica a alguém ou a algum comportamento. Mas o que diferencia da outra? Eu tenho uma linguagem mais simples. Essa crítica ela é uma crítica direta e é uma crítica mais agressiva, certo? Às vezes até com alguma conotação assim bem mais pesada. A importância da linguagem simples, gente, quando um texto ele traz uma linguagem mais simples, ele consegue alcançar a massa, ele consegue alcançar o povão. Então isso também faz com que essa crítica ela ganhe mais espaço, certo? Então as cantigas de maldizer, elas vão representar uma crítica mais direta. Muitas vezes aparece até o nome da pessoa na cantiga, né? Ela não é uma crítica velada, é uma crítica direta, ok? Fazendo um resuminho de tudo que a gente viu agora. Nós dividimos as cantigas em líricas e satíricas, as líricas em cantigas de amor, cantigas de amigo, e as satíricas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. É importante guardar todas as características? Sim. O que também eu preciso fazer dentro desse processo de aprendizagem? Ler algumas cantigas que a gente tem no nosso livro, é uma dica, e observar essas características em cada uma delas, ok? E a partir disso ir percebendo a classificação dessa cantiga. Olha só, nós vamos falar também, ainda dentro do trovadorismo, nós estamos falando de poesia, não é? Que é esse texto construído em versos, em estrofes, é um tipo textual. Nós falamos agora de poesia, mas nós vamos falar agora de um outro modelo de texto, que é o texto em prosa. O que é o texto em prosa? É esse texto construído em parágrafos. Isso também aconteceu no trovadorismo. Nós também tivemos o texto em prosa no trovadorismo, sim. E muitos filmes, né, que vocês assistem atualmente apresentam esse contexto histórico que nós estamos abordando agora. Aqui nós vamos ter textos em prosa que valorizam atos heróicos, certo? Então, de uma forma geral, no trovadorismo, o que vai aparecer são histórias de personagens heróicos e suas conquistas. Aí nós temos aqui as novelas mais famosas. História de Merlin, você já deve ter ouvido falar de Merlin, né? José de Arimateia. Gente, José de Arimateia é aquele importante personagem que, de acordo aí com as crenças populares, né, teria sido responsável por guardar, por conduzir o cálice, o Santo Graal. E também vamos ter uma outra novela famosa que é justamente A Demanda do Santo Graal. Nós temos algumas informações, temos aí um anexo no fim do nosso capítulo que fala um pouquinho sobre essa história e as crenças em cima desse objeto, ok? Nós vamos ter então essas novelas, né, que a gente chama também de novelas de cavalaria, tá? Dentro desse contexto histórico, né, nós estamos falando, deu para entender a relação que o contexto histórico faz com o processo de criação literária. Nós teremos, então, agora algumas mudanças. Nós vamos entrar um pouquinho agora no conteúdo novo, mas é um conteúdo que está ali bem próximo do trovadorismo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o humanismo. Gente, esse nome, ele é, de certa forma, já autoexplicativo. O que vai ser o humanismo? Vai ser aquele momento em que o homem está no centro. Tá?
se antes eu tinha Deus no centro de tudo, né, aí teocentrismo, agora eu vou ter o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Como assim, professor? É a crença de que o progresso, a sociedade, tudo depende da ação desse homem. Então, a crença de que o homem ele é capaz, a crença de que o homem, através da ciência, através das suas ações, ele pode conduzir a humanidade, mais ou menos isso, certo? Então, nós vamos ter aqui uma crise no sistema feudal, uma revolução comercial, as grandes navegações também, esse processo das grandes navegações, elas acendem uma necessidade de mudança, por quê? Porque todo mundo está visando um futuro maior, né? Esse ponto aqui também dentro desse processo histórico, a invenção da prensa móvel, é um momento muito importante para a literatura. Por quê? Porque a possibilidade de produzir esses livros, esses textos em grande escala, em uma escala maior do que uma escala artesanal, vai garantir a democratização dessa leitura, a democratização dessa literatura, certo? Então, a criação da prensa e o desenvolvimento de técnicas que possibilitem uma produção em massa ou uma produção em uma escala maior, vai garantir, então, que esse processo literário ganhe também uma expansão. E como eu falei no início, nós teremos agora o antropocentrismo em contraste aí com o teocentrismo. Agora eu vou ter o homem no centro de tudo, certo? Eu coloquei aqui essa imagem da Pietà, do Michelangelo, para destacar como essa ideia do antropocentrismo é forte nesse período. Gente, as imagens, as esculturas produzidas nesse período, elas vão destacar o homem na sua forma natural, na sua forma biológica. Então, nós teremos algumas esculturas como essa aqui, em que os traços humanos eles são muito evidentes. Você observa nessa imagem de Pietà, que é uma imagem bastante famosa, você pode até procurar outras imagens com maior nitidez na internet. Pietà, do Michelangelo. A gente tem então a imagem aqui de um Cristo, de certa forma, humanizado. Por quê? Porque os traços do corpo, né, essa estrutura biológica, ela é enfatizada pelo artista. Então, a gente percebe aqui as veias, os músculos, né, detalhes que mostram o homem nessa ótica mais científica, vamos dizer assim, né, uma palavra que se aproxime disso. Ok? Então, eu vou ter aqui uma produção humanista, né, também marcada pela presença agora, além dessa arte que ela vem com algumas transformações, ela vem com esses traços humanos mais reforçados. Eu vou ter aqui também a presença, o início do teatro português e da historiografia. A gente vai passear um pouquinho agora nesses dois assuntos. Olha só, eu tenho aqui, primeiro, gente, eu vou voltar um segundinho para falar um pouquinho sobre o teatro português. Nós vamos dar um destaque daqui a pouco ao grande nome do teatro português, que foi Gil Vicente. E aí a gente precisa entender também as mudanças como essas mudanças que o humanismo trouxe interferiram também no nascimento desse teatro, certo? E nessa figura importante que foi o Gil Vicente. Olha só, então eu vou ter dentro desse processo de historiografia as crônicas históricas de Fernão Lopes. Fernão Lopes era o cronista-mor da Torre do Tombo, era aquele que era responsável por contar as histórias dos reis, certo? Dos reis portugueses. E esse cronista, ele ganhou grande destaque e grande importância porque ele fez um trabalho de pesquisa muito profundo. Ele não reuniu essas informações só através da oralidade ou do que ele ouviu falar. Ele fez pesquisas em igrejas, ele fez pesquisas em documentos. Então, é considerado um trabalho de grande credibilidade, porque ele foi a fundo na sua pesquisa. A poesia palaciana. Olha um detalhe importante também, que era um outro tipo de texto que apareceu aqui nesse período do humanismo. Escrita por membros da nobreza, os quais privilegiavam seus interesses.
Gente, se essa poesia era escrita pelos nobres, eles iam escrever o que para eles era conveniente, certo? Então, esse é um detalhe importante. O tema que aparece nessa poesia, ele era conveniente para quem escrevia, que eram os nobres, ok? E agora, já chegando aqui pertinho do fim da nossa aula, nós falaremos sobre o Teatro de Gil Vicente, que é esse teatro português, né, que eu comentei anteriormente. Nós vamos ter um teatro popular, apresentação em praças. Gente, o Gil Vicente, ele teve um teatro que teve esse destaque de se aproximar do povo, tanto na linguagem quanto nas temáticas, mas também dentro desse processo de apresentação, no momento em que uma companhia de teatro ela se apresenta em praça pública, ela de certa forma está democratizando o acesso à arte. Ela está garantindo que o homem simples, o homem comum, esse que está na rua, o trabalhador, ele tenha acesso a esse teatro, certo? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto, sátiras a todas as classes sociais. Então, esse teatro, ele vai lançar um olhar sobre essa sociedade e fará uma crítica a alguns tipos sociais e comportamentos humanos. Um dos tipos sociais muito criticados aqui foi o frade. Então, o Gil Vicente ele aparece para criticar, de certa forma, a Igreja Católica e ele faz uma crítica muito direta aos frades e aos seus comportamentos, que dentro dessa crítica ele aponta aí alguns comportamentos que se afastariam do propósito, da proposta da Igreja, do cristianismo, certo? Vai colocar também aqui o ser humano como superior e mediador de questões terrenas. Se nós estamos dentro de um processo chamado de humanismo, eu vou colocar essa figura humana como um ator importante que consegue realizar ações para resolver conflitos, que consegue tomar atitudes diante de problemas. Então, vai aparecer muito no teatro de Gil Vicente essa figura, o homem resolvendo questões sociais, questões, enfim, relevantes. E mostrando como esse homem é capaz dentro das suas ações, certo? E essa crítica ao cristianismo que eu falei anteriormente, ele faz através da crítica às figuras que compõem a Igreja Católica e também a história da própria Igreja, certo? Nós finalizamos por aqui, lembrando que vocês devem continuar acessando Google Sala de Aula, né? Nós teremos trabalhos e atividades que serão postadas lá e aí a gente precisa caminhar junto nisso. Terminou esse conteúdo? Faz o seu estudo domiciliar, acompanha as atividades que estão lançadas também nas plataformas e juntos vamos dando continuidade a essa aprendizagem significativa. Valeu, gente!